Programa Uirapuru, a voz do Campus 10 da UNEB. Uirapuru, Uirapuru, seresteiro cantador do meu sertão. Bom dia, ouvintes do programa Uirapuru, a voz do Campus 10 e da Rádio Câmara 90.9 FM. Nosso programa abordará a questão do coronavírus e ações preventivas, conforme orientações da Organização Mundial de Saúde. Para tratarmos desse assunto, dialogaremos na roda de conversa com dois professores da UNEB Campus 10, professora Nodália Vieira Sena e o professor Jorge Luiz Fortuna. Ainda nesse podcast, teremos momentos poéticos com as professoras Karina Lima Salles, a professora Harolda Maria da Silva Figueiredo e a professora Ivana Teixeira Figueiredo Gundi, que elas estarão falando no momento de poéticas do programa Uirapuru, a voz do Campus 10. Em um terceiro momento, teremos também algumas orientações, pistas, dicas de alguns docentes do Campus 10 acerca do que fazer no período de quarentena. Então estejam conosco, nos acompanhem nesse programa que hoje estamos gravando de nossos lares. Um bom dia a todos e todas. Programa Uirapuru, Poéticas. Esperança, do cubano Alexis Valdés. Quando a tormenta passar e os caminhos se amansarem e formos sobreviventes de um naufrágio coletivo, com o coração choroso e o destino abençoado, nós nos sentiremos bem-aventurados somente por estarmos vivos. E vamos dar um abraço ao primeiro desconhecido e louvaremos a sorte de conservar um amigo. E então lembraremos tudo aquilo que perdemos. E de uma vez aprenderemos tudo aquilo que ainda não aprendemos. Já não teremos inveja, pois todos terão sofrido. Já não teremos indiferença, seremos mais compassivos. Valerá mais o que é de todos, seremos mais generosos e muito mais comprometidos. Vamos entender o frágil que é estarmos vivos. Vamos sentir empatia por quem está e por quem se foi. Sentiremos falta daquele velhinho que pedia moeda no mercado. Nunca soubemos o nome dele e ele sempre esteve ao nosso lado. Talvez esse velho pobre era Deus disfarçado. Nunca lhe perguntamos o nome porque estávamos com pressa. E tudo será um milagre, tudo será um legado. E a vida será respeitada, a vida que ganhamos. Quando a tormenta passar, eu te peço, Deus, te peço triste, que nos devolva melhores, como você um dia nos sonhou. Sou Ivana, professora de literatura da UNEB, para o programa Uirapuru, a voz do Campus 10. Fiquem em casa. Estamos apresentando o programa Uirapuru. Inspirados por esse momento de poéticas, trazemos Paciência, uma música de Lenine que dialoga com esse contexto social em que estamos vivendo. Até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. Espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal. Eu finjo ter paciência e o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós.
pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. Estamos apresentando o programa Uirapuru. Roda de conversa, UNEB Consciência. Bom dia, professora Anodália, e bom dia, professor Jorge Luiz. Antes de começarmos a nossa roda de conversa, já gostaria de agradecer a participação de vocês dois, que prontamente nos atendeu nessa modalidade de programa na plataforma web, né? Então, professores, gostaríamos que vocês falassem um pouco de vocês, do que vocês vêm atuando no departamento nesse período de quarentena, para que nós pudéssemos conversar sobre o tema de hoje, que é o Covid-19 e formas de se proteger a esse vírus conforme a Organização Mundial de Saúde e como demais leis estabelecidas pelo Estado da Bahia. Olá pessoal, bom dia a todos. Aqui é o professor Jorge Luiz, professor da área de microbiologia do curso de Ciências Biológicas do Campus 10 da UNEB, aqui em Teixeira de Freitas. E é um prazer estar aqui para a gente comentar, né, sobre a questão da pandemia fruto do coronavírus, causando a doença Covid-19. Bem, estou aqui para tirar algumas dúvidas. Com certeza todos nós temos, eu também tenho. A gente tem que sempre procurar informações em fontes sérias, né? Evitar, de fato, as fake news e tentar sempre buscar fontes do Ministério da Saúde, da OMS e de mídias de maneira geral, evitando sempre as fake news, ok? Bom dia, professora Elânia. Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara. Bom, como a professora Elânia colocou, eu sou a Anodália, eu sou professora do Colegiado de Biologia do Campus 10 também, colega do professor Jorge. A minha área de atuação é a área de educação ambiental e a área de meio ambiente. Então, o aspecto que a gente pode falar, eu vou colocar mais essas questões relacionadas aos aspectos sociais, né? E a consciência das pessoas em relação a isso. Porque, inicialmente, quando o coronavírus começou a aparecer no Brasil, a gente ficou de olho, inclusive, nas classes sociais que eram atingidas. Eram as pessoas que vinham de fora, né? Que estavam visitando outros países. Então, inicialmente, o coronavírus, ele ficou restrito às classes sociais um pouco mais abastadas, aquelas pessoas que estavam viajando, né? Que têm acesso, né, a passeios, a viagem e tudo mais. Mas quando chegou, né, a gente pôde observar isso também, porque a gente também já estava acompanhando essa pandemia a nível internacional, e a gente pôde observar que o coronavírus, esse novo coronavírus, ele não tem classe social para ele se instalar, não tem cor, não tem religião, não tem nada. Na verdade, ele é um vírus que atinge a todos os humanos, indiferentemente da classe social que ele pertence, da cor que ele pertence, da religião que ele profere, não tem distinção, né? Isso a gente já pode observar com o avanço desse vírus. E chegando nas classes sociais menos abastadas, né, aí a gente percebe que há um problema, além da questão da doença em si,
mas há a questão também da falta de recurso. Tem muitas pessoas agora que estão passando fome, passando necessidade, porque como houve esse confinamento, né, da população como um todo, apenas a parte emergencial aberta, essas pessoas, né, que eram ambulantes, pessoas desempregadas, muitas pessoas que são vulneráveis, né, gente de rua, além da questão da doença ameaçando-os, tem a outra questão, que é a questão da fome que eles estão sentindo. Então, nesse período, além da gente preocupar com a doença, a gente também vai ter que preocupar com as pessoas vulneráveis em relação à fome e à miséria, porque de repente você não morre do coronavírus, mas você morre de fome. Então a gente precisa ser solidário, as pessoas precisam, e isso é uma coisa muito própria, né, dos brasileiros, da solidariedade, da partilha, né? A gente vê que muitas pessoas já estão nas ruas ajudando as outras, né, em relação à questão de distribuição de cesta básica, distribuição de alimentação. Então, a gente vê a solidariedade que as pessoas têm e o cuidado que elas têm com as pessoas que estão mais vulneráveis ainda. A gente precisa estar atento a essa situação. Outro aspecto que eu gostaria de ressaltar está relacionado à questão da valorização do SUS. Porque nesse período, na verdade, assim, o nosso governo, esse tipo de governo neoliberal, eles querem, digamos assim, privatizar quase tudo, né? Aquela coisa do Estado mínimo. Agora, com essa crise, eu acho que todo mundo está tendo uma consciência de observar a importância que tem o SUS, um Sistema Único de Saúde. Nós temos um Sistema Único de Saúde que é, digamos assim, referência para o mundo inteiro. E com essa pandemia, ela vem para poder a gente mostrar para a população a importância da gente ter um Sistema Único de Saúde. Isso é muito bom. Creio eu que depois dessa pandemia, que tudo passar, nós vamos ter uma população com outro olhar sobre o sistema de saúde, Sistema Único, sobre o SUS. E todo mundo tem que lutar com unhas e dentes para que a gente tenha um avanço, né, uma valorização, um investimento maior por parte do governo no SUS. Eu espero que isso sirva de lição, né, porque de certa forma a gente pode refletir que essa pandemia, ela tem esse aspecto também de fazer as pessoas refletirem sobre a própria sociedade, né? Nós vivemos uma sociedade de consumo, uma sociedade egoísta, onde as pessoas só pensam no dinheiro, né? E que isso, para a nossa vida, não tem tanto fundamento. Porque muita gente está vendo agora, olha, eu tenho dinheiro, estou em casa, não posso gastar, então meu dinheiro também não vai fazer muita diferença, né? Então, a gente precisa refletir sobre isso, que a qualidade de vida das pessoas é muito mais importante do que a gente está valorizando, digamos assim, esse consumo desenfreado que a gente combate muito dentro da educação ambiental. A gente precisa ter uma vida mais saudável, a gente precisa ter uma alimentação saudável, a gente precisa de ter lazer, a gente precisa de ter um ambiente limpo, que foi uma questão muito presente agora em relação à questão da quantidade de poluição que deixou de ir para a atmosfera quando a gente teve a parada das indústrias. Então, você já diminuiu muito a poluição ambiental. E muitos outros tipos de poluição, de agressões ao meio ambiente, ele deixou de ocorrer nesse período onde a economia parou. E dessa forma, nós tivemos um ambiente mais saudável. Então, a gente tem que refletir sobre isso também, certo? Porque a gente precisa entender que muitos aspectos desse que está sendo colocado, ele tem a ver com
o olhar da humanidade em relação ao planeta Terra. Nós precisamos de estar atento a isso, porque a gente vem sempre falando isso na questão ambiental, que nós precisamos de cuidar do nosso planeta Terra. Então, eu acho que agora, nessa pandemia, né, a gente precisa refletir sobre isso também. E pós-pandemia, a gente precisa também ter um investimento maior das autoridades nessas questões, né? E aí, a questão, por exemplo, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles têm que estar na frente de tudo, porque todo mundo passou por isso e agora precisa de rever muita coisa. E a gente precisa agora de cobrar também dos nossos governantes que eles atendam aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, principalmente ao número 1, que é combate à fome, né, e à miséria, porque sem isso a gente não tem condição de sobrevivência digna. Porque quando você ajuda o outro a ter uma qualidade de vida melhor, você está ajudando a todos, inclusive ao planeta Terra. Por quê? Porque há uma conexão nessa totalidade. A gente quer não ver, mas a gente sabe que existe essas ligações existentes dentro na perspectiva da complexidade ambiental. Tá? Existem muitos aspectos que mostram essas questões da questão sistêmica, que é a questão holística, que é as relações que existem dentro da totalidade dos aspectos, sabe, de ambiente, de os animais, das pessoas, né, das árvores, e todo mundo está interligado. Então, a gente precisa refletir um pouco sobre esse aspecto e valorizar mais. Pois é, Nodália, quem tem fome tem pressa, né? E o Covid-19, ele tem aí revelado para nós as nossas limitações quanto a uma equidade social, né? Então, como que você tem visto a agricultura familiar, essa organização de grupos menores, de cooperativas? Essas pessoas têm se organizado como nesse período agora de isolamento social? Você tem conhecido esses projetos? Você que organiza a feira dentro do Departamento de Educação Campus 10, como que essas questões têm sido articuladas nesse âmbito? Bem, a agricultura familiar, ela está andando. Na verdade, assim, creio que também há uma valorização dessa agricultura familiar nesse período, né? Porque quem coloca comida na mesa, né, é a agricultura familiar. E o pessoal que a gente tem contato, eles continuam o seu trabalho, né, nas suas propriedades. Agora, as vendas, na verdade, já existia essa questão das cestas de entrega, né? Você tem uma cesta, eles fazem a cesta básica, né, dos produtos que tem na lavoura e entrega a domicílio. Então, essa é uma coisa, inclusive era uma proposta que nós tínhamos aí na feira, a gente até tinha conversado com o seu Jorge, né, que é um dos nossos agricultores aí da feira. E a proposta era essa mesma, né? Por exemplo, durante a semana, as pessoas falam quais são os alimentos que eu preciso na semana. E há os alimentos que eles têm também, né? Que eles têm. Os de safra, né? Aqueles alimentos que eles, na sua lavoura, produzem. Então, aí eles fazem essas cestas e estão entregando. Inclusive, eu estou sabendo que eles estão fazendo isso atualmente, né? A pessoa faz o pedido, né? Porque isso está ocorrendo muito, né? Dessa modalidade de compra, né? Compra online, e aí a pessoa vai e entrega. E isso está dando certo na agricultura familiar, que o pessoal está utilizando desse expediente para fazer isso, né? E fora a solidariedade, que o pessoal da agricultura familiar, eles são muito solidários também, inclusive com os outros, né? Eu li uma reportagem, por exemplo, que o MST fez doação do arroz orgânico que eles produzem. Eles têm uma cooperativa de arroz orgânico, que é um dos maiores da América Latina, e eles estão fazendo doação para as famílias que estão passando necessidade, né? Então, é um aspecto solidário disso que a gente vê, né? Além da produção
da agricultura, que eles tomam todas as medidas, né, das orientações da Organização Mundial de Saúde para a não infecção, mas eles continuam o trabalho deles, né, porque, na verdade, são trabalhos essenciais, né, e que é a base da sociedade, né? Eu creio também que essa valorização da agricultura familiar, ela deva também avançar com, digamos, pós-pandemia, né? Porque nós temos aí um aspecto de social que está relacionado aos pequenos agricultores, né? Que tem avançado, né? E eu creio ainda que esses avanços serão mais frutíferos, né, em relação às pessoas valorizarem, porque são alimentos saudáveis, sem agrotóxico, alimentos frescos, né? E as pessoas precisam entender da importância dessa alimentação para a saúde, né? Não só em tempo de coronavírus, mas em tempos totais, né? Em tempos toda a nossa vida. Então, isso é muito importante. E o pessoal tem trabalhado bem nesse aspecto. Eu estou gostando. Estamos apresentando o programa Uirapuru. Bom dia, Jorge. Primeiramente, a gente gostaria de saber por que esse nome, Coronavírus 19? O que o faz receber essa nomenclatura em relação às demais contaminações viróticas que já tivemos? O coronavírus é um vírus já conhecido, existente, e na microbiologia, e o pessoal também da virologia, né, classifica os vírus de acordo com o seu material genético, e esse vírus, como eu disse, ele já é conhecido, coronavírus, já existem vários tipos de coronavírus. São chamados na microbiologia de sorotipos, sorogrupos, estirpe, podem receber vários tipos de classificação. Vamos usar então o termo sorotipo. Então esse é um sorotipo novo, que era um coronavírus, que a princípio eles estão dizendo que veio de um animal, o pangolim, e acabou ele sendo, como todo vírus, espécie específico, isto é, ele somente causa doença em algumas espécies específicas, só que esse vírus conseguiu fazer uma mutação e conseguiu fazer uma transmissão também para humanos, causando uma doença. Então essa nova doença, causada por coronavírus, ela é mais grave do que as outras doenças também causadas por coronavírus. Então os outros vírus do coronavírus já são conhecidos, são aqueles que causaram a SARS, que é uma insuficiência respiratória grave, que também foi causada na Ásia, foi iniciada na Ásia. Tem a MERS também, que foi uma outra uma insuficiência respiratória grave, que foi transmitida pelos camelos no Oriente Médio. Então, toda doença viral, ela começa geralmente por um animal, até que seja feita essa mutação e passa a transmitir também para os humanos. E a partir do momento que ele nos humanos começa a transmitir também para outros humanos, ela se torna uma doença grave, né? Os sintomas dela são praticamente voltados ao sistema respiratório, causando uma pneumonia grave. Esse é o grande problema, que ela não fica somente nas vias aéreas superiores, né? Fossas nasais, faringe, ela acomete também as vias aéreas inferiores, que são os brônquios, bronquíolos e alvéolos, causando então pneumonia. Essa é a gravidade maior do coronavírus que causa a Covid-19. E voltando à sua pergunta, Covid-19 é uma sigla onde o co representa o coronavírus, com o nome do vírus, o vírus, então coronavírus, doença do inglês, disease, doença, 19 do ano 2019, que foi quando começou a surgir a doença causada por esse sorotipo novo do coronavírus. Então, Covid-19, coronavírus causador da doença em 2019. Obrigada, professor. Muito interessante a abordagem, né, de como os
o sorotipo novo vai ser constituindo o seu sentido. Eu gostaria de saber se há algum medicamento ou vacina para a prevenção ao contágio do vírus e qual tem sido o formato de tratamento para aqueles que estão enfermos. Bem, para essa doença Covid-19 ainda não existe nenhum tipo de medicamento próprio, específico para combater o vírus, para matar o vírus, como também não existe ainda vacina para se prevenir da doença Covid-19. O tratamento geralmente é sintomático, combater os sintomas, diminuir os sintomas e aguardar o sistema imunológico do próprio paciente funcionar a tempo. Por isso, um dos problemas do Covid-19 é a sua duração da doença, né? Enquanto algumas viroses, a maioria das viroses, de 3 a 7 dias a pessoa já está curada, o Covid-19 tende a se alongar o seu quadro de sintomas da doença até 20 dias. Que é esse o grande problema também para o sistema de saúde de qualquer país do mundo. Qualquer país do mundo tem um sistema de saúde programado para receber uma porcentagem de doentes em seus leitos. Só que, porém, com a pandemia e por causa da gravidade dessa doença, principalmente no tempo de duração da doença, né, vai acontecer um possível colapso do sistema de saúde de qualquer país que tenha grandes números de pessoas doentes. O que tem se feito são várias pesquisas que se continuam e agora estão mais avançadas, pois vários governos estão liberando verbas para que sejam feitas pesquisas específicas no que se trata ao coronavírus. E o grande problema é que medicamento novo não é possível. Então, porque para o protocolo para se conseguir um medicamento novo é longo. Então, a maioria das pesquisas está sendo voltada para medicamentos já existentes para ver a possibilidade desses medicamentos já existentes combater o vírus. E tem chegado a algumas conclusões e algumas pesquisas, mas eu acho que não é o momento para ser falado nisso. Eu acho que já está explanado em algumas mídias, né? Basta procurar que se acha. Eu não vou entrar nesse assunto, porque esse assunto é mais para a medicina. Jorge, quais são os principais sintomas do coronavírus e qual o período de incubação? Quando fala um período de incubação, então é necessário se fazer a quarentena. Que período é este? Os principais sintomas do coronavírus são muito parecidos com os das viroses comuns respiratórias, onde você pode ter coriza, pode ter tosse, espirro, geralmente é uma tosse seca, pode ser também febre, não muito alta, e também às vezes dores no corpo, como toda virose respiratória, né? Quanto ao período de incubação, que é o período que se dá desde o momento que se tem um contato com o vírus até o momento que se tem os sintomas iniciais da doença. Isso que é o período de incubação. O período de incubação desta doença está variando de 2 até 14 dias. Às vezes podendo chegar até 20 dias. Mas, em média, ela está nos 14 dias. Então, se a pessoa entra em contato com alguém que está doente, né, normalmente ela pode, se ela for contaminada, ela vai ter os sintomas de 2 a 14 dias. Okay? Isso que é o período de incubação. Quanto à questão da quarentena, a quarentena é quando a pessoa vem de algum local que tem, hoje em dia todo mundo está assim, né? Vem de local, sai de um local para outro, ela tem que ficar isolada durante no mínimo 15 dias, que é o período mais ou menos de incubação da doença. O ideal é não sair de casa, mas sabemos que nem todos podem fazer esse isolamento. Então a quarentena é diferente de isolamento. Isolamento que nós estamos sofrendo agora chama-se isolamento social, onde se isola a maior parte da população para que estes não entrem em contato com o vírus e não fiquem doentes. Para aqueles que estão de quarentena, são aqueles que ou vieram de outros locais e
por isso precisam ficar de quarentena para saber se tem ou não a doença, ou então aqueles, por exemplo, os profissionais da saúde, né? Eles estão praticamente em quarentena, porque eles estão o tempo todo em contato com doentes que têm o vírus. Então, qual a forma de transmissão do coronavírus? Como que a pessoa transmite para a outra? E ainda seguindo sobre essa questão do isolamento social, qual a importância disso para a saúde coletiva, né? Para a saúde da nossa cidade, para a saúde da nação? Então, essas duas questões, por favor. A forma de transmissão é pelo ar ou pelas mucosas, né? Mucosa dos olhos, fossas nasais ou pela boca também. Por isso, pede-se sempre para lavar as mãos, porque se você tiver com a mão contaminada, você pode transportar o vírus ao tocar o seu rosto, né, para o seu rosto. Tocando o seu rosto, você pode levar também para o nariz, pode esfregar os olhos, pode botar a mão na boca ou levar algum objeto contaminado à boca que tem o vírus. E parece que o primeiro local que ele contamina, que ele infecta, né, que ele invade, é a faringe, que é a nossa garganta. Então, por isso que uma das prevenções maiores que se pede é sempre higiene das mãos e evitar tocar as mãos no rosto, nos olhos, na boca e nariz. Essa é a principal forma de transmissão. A questão do isolamento é para que menos vírus esteja correndo no meio ambiente. Então, com isso, menos pessoas também, nesse mesmo meio ambiente, então menos pessoas doentes. A importância do isolamento, como a maioria já deve ter ouvido, é evitar o colapso do sistema de saúde de qualquer país. Basta ver o que está acontecendo na Itália, na Espanha, nos países da África e nos Estados Unidos. Como lá demoraram a fazer o isolamento social das pessoas, houve um grande número de pessoas doentes e, com isso, pessoas que não têm como ter mais leito nos seus hospitais. Um outro problema que causa a Covid-19 é a pneumonia grave, que para alguns doentes necessita de ventilação, que é o respirador. Então a pessoa não consegue mais respirar por si só, ela precisa de um aparelho para fazer a respiração para o doente. Então isso só tem aonde? Em leitos de UTI. Então quanto menos pessoas ficarem doentes, menos será o colapso do sistema de saúde. Estamos apresentando o programa Uirapuru. Se fala nessa economia solidária, participativa, coletiva, né? De uma distribuição mais com aqueles que estão próximos. Eu penso que o Covid-19 também vem apontar para a gente, para essa preocupação com os pequenos comerciantes, né? Que temos perto de nossa casa. Você tem visto uma modificação já nesse cenário das pessoas estarem buscando adquirir o essencial a partir daqueles comerciantes menores que têm suas mercearias, suas lojas pequenas distribuídas pelos bairros? Como que você tem visto isso e que orientação você daria às pessoas que sentem dificuldades, né, de estarem saindo da sua casa para adquirir os produtos essenciais? Olha, o que eu tenho observado é que tem comerciantes, pequenos comerciantes, principalmente das mercearias, padarias, enfim, aqueles que vendem alimentos, né? Alguns estão tendo os cuidados necessários com as orientações em relação à questão da pandemia, né? Agora eu vejo que outros, talvez pela falta de informação, não estão assim dando muita atenção a isso, principalmente na presença da higienização das mãos, né? Utilizando lá o álcool gel.
mesmo as pessoas que chegam, o certo seria a utilização de máscaras, né? E a orientação agora, inclusive Jorge falou nisso, é utilizar as máscaras caseiras desde que seja mais seguras, né? E o que a gente tem visto é que as mais seguras é aquelas que são feitas de algodão e que sejam dobrados, né? Porque se ela for muito fina, então ali ela vai passar essas secreções, né? Que saem da boca das pessoas. Então, seria interessante atentar para essa questão das máscaras, né? E agora sim, o que eu tenho visto também, essa questão inclusive da solidariedade, é pessoas mais jovens se oferecendo para fazer compras para pessoas mais idosas. Eu achei um aspecto muito legal, porque os jovens, apesar de que a gente está vendo atualmente que os jovens também estão ficando doentes, mais graves, né? Que a gente achava anteriormente que era só as pessoas mais idosas, mas eles estão oferecendo para fazer compra para pessoas mais idosas. É um gesto de solidariedade para ir no mercadinho, né? E as pessoas dos mercadinhos também, eu acho que é uma questão de valorização deles também, porque na questão da economia solidária, a gente devesse dar mais valor a quem está mais próximo da gente, né? Aqueles comerciantes dos bairros. Ao invés das pessoas comprarem dos grandes comerciantes, dos grandes supermercados, comprar das pessoas que estão ali no bairro, que são pessoas, digamos assim, com menor poder aquisitivo e que precisaria mais das pessoas que estão ali no entorno do bairro para vender. E aí ajuda também economicamente essas pessoas que têm, digamos assim, uma menor renda, né? Então, e fazer a renda ali andar no próprio bairro. Isso é interessante em termos de economia solidária, né? E a solidariedade entre as pessoas que vão para a rua para comprar, para as pessoas que é melhor ficar em casa, né? As pessoas mais idosas, as pessoas que já têm algum histórico de doença, principalmente doença respiratória, que elas evitem de sair. Então, peça alguém da família, ou um vizinho, ou um amigo, ou tem pessoas que estão se organizando no WhatsApp, se colocando à disposição para poder comprar para outras pessoas, inclusive desconhecidas. Eu achei isso bastante legal, né? Como mostra, nos momentos de crise, a solidariedade das pessoas. Isso é um aspecto muito bacana, muito bom, né? E que ajuda a gente, inclusive, a superar a própria crise, né? Que quando a gente fica muito deprimido, ouvindo só os piores, né? Ou fica na frente da televisão o tempo todo só ouvindo as tragédias, é melhor que a gente faça solidariedade, que a gente partilhe coisas boas, positivas, que essa coisa vai passar, mas vai passar mais leve, né? Quando a gente encara de forma mais emanando luzes e coisas positivas para toda a humanidade, né? É isso que eu penso. Ô, professor Jorge, o senhor poderia falar um pouco para nós que estamos em casa, no isolamento social, como utilizar melhor esse tempo, né? Porque muitas pessoas também que têm sua rotina acabam, mediante esse quadro do isolamento, ficando mais ansiosas, até mesmo desesperançosas, né? Então, como biólogo do Departamento de Educação do Campus 10, né? O que o senhor sugere que façamos? Caramba, boa pergunta. Nossa geração e outras passadas também não passaram por isso, né? Então a gente não tem esse costume, não tivemos nenhum tipo de treinamento sobre isso, está vindo assim, de repente isso. Eu acho que depende muito de cada pessoa, depende muito de cada família, depende muito de cada tipo de atividade que a pessoa tem na vida profissional, ou então como estudante, ou então como apenas um senhor ou senhora da casa, né? Eu acho que o mais difícil é a questão do ir e vir, né? A gente fica podado na liberdade nossa de poder sair a hora que quiser.
Mas nós temos que ter empatia. Eu acho que a gente tem que pensar que toda vez que a gente vai sair, a gente pode contaminar alguém ou ser contaminado. Isso é outra coisa que eu não tinha falado, que o vírus pode ser transmitido mesmo se a pessoa não tiver os sintomas. Então, a pessoa mesmo assintomática, mas se ela já tem o vírus, durante aquele período de incubação, ela pode ainda transmitir. Então, a gente não sabe se a gente está com vírus ou não. Então, por isso que o isolamento, eu volto a dizer que é importante. Agora, o que fazer, como eu disse, depende de cada pessoa, depende de cada atividade, depende de cada ser, de como ele é. Eu estou me virando muito bem até, como eu moro em casa, eu tenho um quintal, então vejo as minhas plantas, eu tenho animais. Dizem que as pessoas que têm animais estão sofrendo menos, porque tem uma companhia, principalmente as pessoas que moram sozinhas, né? Tem alguém para conversar, para fazer carinho, para trocar alguma coisa. Eu, minha esposa, meu filho e minha sogra, então nós somos em 4, então existe bastante diálogo. Estou lendo livros, continuo fazendo as minhas leituras da minha área profissional. Não estou preocupado muito em ter que trabalhar de uma forma, de um ritmo incessante. Eu acho que o ócio ele é importante. O ócio faz parte da sua atividade diária, porque o ócio ele é uma parte da seu momento do dia que você tira para não fazer nada. O ócio não é que você não quer fazer nada porque você é vagabundo ou porque você não está afim de trabalhar. O ócio é importante para você relaxar. Então o ócio é importante também. Veja a minha TV, eu gosto de filmes, gosto de esporte. Estou adorando o que está passando nas TVs, às vezes jogos das décadas passadas. Como disse antes, lendo livro, cuidando do quintal. A gente aqui em casa, a gente tem uma faxineira semanal. Ela foi dispensada, mas continua recebendo o seu salário, que isso também é muito importante, pois nós todos temos que fazer isso, né, o isolamento, e não é porque ela não está trabalhando que ela não está recebendo, porque ela continua sendo uma profissional, e isso é importante. Ela tem também a sua família, e ela tem que proteger também a sua família. Bom, eu acho que cada um tem que procurar o que mais te agrada em fazer, né? Procurar novas receitas, procurar fazer algo que te agrade. Eu acho que, como no trabalho, eu sempre digo isso, você tem que escolher algo que te faça bem. Se você estiver bem, outra coisa boa. Nós vivemos num mundo onde as tecnologias une as pessoas, né? Então nós temos videoconferência, nós mesmos aqui estamos fazendo esse bate-papo através de uma rede social, podia ser também por videoconferência, nós temos várias plataformas para isso, temos a internet, então isso logicamente para as pessoas que têm. Eu achava importante que os governos liberassem mais a rede, né, a internet, para que todos pudessem usar, principalmente nesse momento de isolamento, para que as pessoas se sintam menos isoladas. Então tem várias formas, eu acho que cada um tem que procurar a sua melhor forma de se sentir bem e saudável. No nosso programa de hoje tivemos a participação do professor Jorge Luiz Fortuna e da professora Ana Odália Sena. Bem, então, professora Ana Odália, gostaria que você fizesse as considerações finais, apresentasse alguma questão que por um acaso nós não perguntamos, para que possamos fechar o nosso programa, e desde já somos gratos pela sua participação. Bem, eu agradeço à professora Elânia e aos organizadores do programa Irapuru. Eu já sou, digamos assim, uma convidada sempre participante aqui. Na verdade, na Rádio Câmara, acho que eu já sou. Outro dia eu falei com o Ramiro Guedes que daqui a pouco eu vou tomar o lugar dele.
por conta de tantas outras participações minhas aí. Mas isso é muito bom. A gente está aqui para isso mesmo, né? Em relação a que lições que nós podemos tomar em relação a essa pandemia, né? Tem muitas reflexões que a gente pode fazer em relação à vida, em relação à solidariedade, em relação à valorização do planeta Terra, da nossa mãe Gaia, né? Em relação a vários aspectos que a gente está vendo atualmente nesse confinamento, né? Que a gente pode, digamos assim, levar como lição para que a gente possa continuar dessa forma, com a nossa família, dentro de casa, e isso ser mais um hábito, né? Porque assim, a gente tem visto as pessoas que nunca tiveram tempo de passar mais tempo dentro de casa, aquela correria em relação ao trabalho, e aí o que acontece? Ela pouco vê as coisas de dentro de casa. E o que está acontecendo atualmente é que às vezes coisas simples, do dia a dia, do nosso cotidiano, tem gente que falou, poxa, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha vivido isso, certo? Assim, de coisas simples, tipo lavar louça no cotidiano, né? Então, que as pessoas possam tirar isso de lição de vida, para que eles possam valorizar mais as suas famílias, valorizar mais o tempo que fica dentro de casa, né? Para melhorar a vida da família, né? Que a gente tem visto que muitas famílias têm se unido agora nessa pandemia em relação a essa convivência familiar, né? Que às vezes não estava acostumado, porque é aquela correria do trabalho. Então, que isso sirva também de lição para todos nós, né? E eu espero que as pessoas aproveitem bem o tempo dentro de casa para conversar mais com a família, tá? Mais amor, mais carinho, claro, tomando todas as medidas preventivas em relação ao distanciamento, né? Porque a gente tem que observar essas coisas também. Mas que a gente, que sirva de lição, né? Porque a gente, nas grandes epidemias ou nas grandes crises, sempre tem algo que a gente aprende com isso. Então, a gente precisa muito refletir sobre isso, inclusive sobre a questão nossa questão da espiritualidade também. A gente precisa estar atento, certo? Às nossas relações com Deus, às nossas relações espirituais, desde que seguindo a religião que a gente segue. Mas a gente precisa estar atento a isso também. Eu acho que isso é muito importante para as nossas vidas e a gente precisa pensar sobre isso. Muito obrigada e bom dia a todos. Obrigada, professor. Então, o programa Irapuru, a Voz do Campus 10, conversou com o professor Dr. Jorge Luiz Fortuna e nesse momento agora, professor, de despedida, né, de abraços à distância, gostaria de deixar livre esse espaço para que o senhor possa colocar algum item, alguma questão que não foi abordada em nossa entrevista, para assim a gente encerrar essa roda de conversa que foi, de certa forma, muito esclarecedora e importante para a gente nesse momento. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Achei bom demais vocês perguntarem sobre o que está havendo, né, no mundo, sobre isso. Acho de suma importância isso. Eu acho que eu só esqueci de falar para a gente cuidar também da saúde mental, para a gente não se encharcar de informações sobre isso, não ficar o tempo todo diretamente nos noticiários, porque a nossa mente também ela fortalece bastante o nosso sistema imunológico. Quanto menos notícias nós tivermos, notícias pesadas sobre o que está acontecendo, é melhor para a nossa saúde mental. Não ficar sem saber o que está ocorrendo, mas evitar notícias trágicas, né? Notícias ruins que pode debilitar o nosso sistema imunológico. No mais, espero que todos estejam bem, façam o seu isolamento social, evitem sair de casa. Se por acaso tiver que sair,
cumpra tudo o que se tem falado. Hoje, atualmente, já se fala que todos devem usar máscara ao sair de casa. Usem máscaras cirúrgicas. As de pano, tem muito noticiário aí que pode se usar de pano, mas ela não evita totalmente a porcentagem. Existe uma porcentagem que pode haver uma transmissão mesmo com as máscaras feitas em casa de pano. Se for usar de pano, lenço, usa com dupla camada, tá bom? Mas o ideal seria as máscaras cirúrgicas. Mas vamos deixar essas também para o pessoal da saúde, que estão à frente, trabalhando incessantemente. A gente também tem que dar os parabéns a todos os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, biólogos, assistente social, técnico de enfermagem, nutricionista, pessoal da Copa Cozinha, pessoal da faxina dos hospitais, das UPAs, dos postos de saúde. Dar os parabéns a todos vocês. Vocês são heróis, são nossos heróis, nossos verdadeiros heróis que estão à frente, né, combatendo essa pandemia. Eu espero que todos estejam bem, com força, e fazendo aquilo que gosta, que é de cuidar da saúde. Parabéns a todos vocês. Nós estamos aqui rezando por vocês, orando bastante, e para que tudo se passe. Chico Xavier falava, né? Tudo passa. Então, as coisas boas passam e também, ainda bem, as coisas ruins passam. Tudo passa, gente. Tudo vai passar. Mas temos que ter bastante calma, paciência, cuidar da nossa saúde física e mental, dos nossos entes queridos, proteger os nossos idosos, ok? Então, se você for sair, saia, se cuide, se previna, use máscaras, evite tocar muitas coisas aonde você for sair. Se você for fazer compra ou pedir compra para ser entregue, limpe as compras, faça a solução de água sanitária, use álcool gel, o álcool 70. Ao chegar em casa, retire a sua roupa e já coloque para lavar. Tome o banho antes de falar com as pessoas, antes de se dirigir às pessoas. Faça a sua higiene, tá bom, gente? Vamos nos cuidar e cuidar dos outros. Empatia é fundamental. Pensar no outro sempre, não pensar somente na gente. Pense no outro, tá? Obrigado a todos e até a próxima. Um beijo a todos. A roda de conversa, o Irapuru, a voz do Campus 10, foi organizada pela professora Elânia Porto e na próxima estaremos aqui com outras questões a serem apresentadas e socializadas. Tenham um bom dia e continue conosco para apreciação das poéticas, músicas e orientações acerca de como atravessar o período do isolamento social a partir de depoimentos de educadores do Campus 10. Um bom dia. Estamos apresentando o programa Uirapuru. Programa Uirapuru. Poéticas. De Cristiane Sobral, vacina. Se você não pode sair, entre. Se você não pode sair, fique em casa. Talvez você ache uma asa. Se você não pode sair, centre. Não pode sair, goze, grite. Exploda essa tragédia com dinamite. Se você não pode sair, seja o centro. Sinta algo bom dentro. Talvez seja feto. Seja seu próprio feto, parindo o amor, o seu teto. Invente a alegria. Vacina do dia. Eu sou a professora Karina, da UNEB, Campus 10, direto para o programa Rádio Irapuru, a voz do Campus 10. Estamos apresentando o programa Uirapuru. As discussões trazidas pelos professores Anodália e Jorge do Campus 10 da UNEB abordaram pontos chaves importantes para entender o que acontece nesse momento em que fala-se de pandemia de Covid-19. Dialogando com essas discussões, trazemos a música Pausa, de Vika. Whoa, whoa, whoa. Whoa.
existe cura pra toda essa loucura. Calma, o mundo precisa de paz. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de paz. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, calma. Quem é que nunca disse precisar de espaço? Que a vida era corrida, que andava ocupado. Calma, a vida precisa de paz. Quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa, ficar sem fazer nada? Calma, a vida precisa de paz. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma. Programa Uirapuru Poéticas. Quero cumprimentar a todos os radiovintes da Rádio Câmara e falar um pouquinho desse nosso momento de recolhimento, de estar com a família, de poder refletirmos sobre a vida. A nossa querida poeta Cora Coralina é quem vai contribuir conosco hoje com o seu poema Saber Viver. Não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Aqui é a professora Harolda, do Colegiado de Letras, Campus 10, da UNEB. Estamos chegando ao final do nosso programa Uirapuru dessa sexta e gostaríamos de agradecer na roda de conversa a mediação da professora Elânia Porto, juntamente com a professora Ana Odália e o professor Jorge Fortuna. Para o nosso momento de poética, gostaríamos de agradecer também a professora Karina, professora Harolda Figueiredo e professora Ivana Gundi. O programa Uirapuru fica por aqui. Fiquem em casa. Tenham um bom dia e até a próxima sexta. Uirapuru, Uirapuru. Acabamos de apresentar Programa Uirapuru, a voz do Campus 10 da UNEB.
Nosso próximo encontro, sexta-feira às 11 horas da manhã. Uirapuru, Uirapuru.